Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, sempre feliz na vida, se não, beijo e fique em casa. Porque aqui é assim, Brasil. Vamos lá para os recadinhos que ainda se fazem necessários, não é mesmo? Porque mulher ajuda mulher. Claro que ajuda. A gente finge que acredita, né? Só que não. Mas vamos contar com a colaboração de vocês. Se inscrevam, deixe seu like, façam um comentário, porque não custa nada. É 0800, não cai o dedinho, né? Estamos nas telinhas também, Brasil. Brasil pede, a gente atende, tá? Rio de Janeiro, NET Claro, Canal 2. São Paulo, no stream Soul TV. Todas as segundas-feiras, às 22 horas e terça-feira, porque ganhamos um novo horário, tem reprise às 10 horas da manhã. Então, todos convidados. E vamos agora conversar com uma... Bem, fala que não existe Ana Machadão? Tem. Tem a Pereirão e tem a Machadão. Não é Ana... Porém, mexe com oficina. Nunca tivemos uma aqui. Esta é a primeira. Por isso que eu estou dando toda essa introdução para dizer: tem mulheres bonitas, sim, nas oficinas, gatas. E vocês precisam entender que o nosso lugar é onde a gente quiser estar, tá? Ela é 40+. Ela tem uma oficina... que é, a gente até falou um nome aqui para ficar mais bonito, que é Serviços Automotivos. Estamos com essa maravilhosa Daniela Facchini. Acertei, Facchini? Acertou, direitinho. De primeira. Vamos lá, conte, porque arquiteta até então. Sim, formada em arquitetura, 15 anos com escritório de arquitetura. Brasil. 15 anos de arquitetura. 15 anos, me formei nos anos 2000, mais ou menos, e fui até 2015 com o escritório de arquitetura, quando meu pai falou para mim que... Meu pai tem uma oficina automotiva, né, na cidade de São Caetano, com uma empresa super tradicional na cidade, e meu irmão, né, como é comum em toda a família, né, o homem mais velho foi junto com meu pai trabalhar na oficina. Só que aí, depois de muitos anos, meu irmão trabalhou com meu pai mais de 35 anos, quase 40 anos com meu pai. Nossa! Sim, uma vida inteira. Entrou com quantos anos, gente? Acho que ele entrou com 17 anos. Ele tá quase nos 60, né? Então, deu para fazer uns 40 anos, mais ou menos, de carreira. E aí, como é natural em toda a família tradicional, machista, filho mais velho, foi lá tomar conta da oficina. E trabalhou os 40 anos ao lado do meu pai. Só que meu pai, quando foi chegando ali no ano de 2015, ele teve alguns problemas de saúde, já estava com mais de 80 anos, eu estava com 80, nessa época acho que ele estava com 80 anos. E aí ele teve um problema de saúde onde ele ficou bem assustado, né? E aí ele chegou para mim e falou: Daniela, você vai precisar ajudar o seu irmão na oficina. E aquilo foi um baque para mim, porque imagina, 15 anos como arquiteta, formada, levando o escritório, tive premiações como arquiteta, ganhei alguns prêmios, fazia bastante obra, enfim, não só obras residenciais, mas fazia condomínios também. E nunca imaginei. Sempre gostei de arquitetura, desde os 16 anos de idade, eu já tinha certeza que eu queria ser arquiteta. Porque eu gostava muito de ver os prédios diferentes, entender de projeto. Urbanismo também foi uma coisa que eu trabalhei. Eu trabalhei com uma urbanista famosa, que é a Raquel Ronick. Quem é da área vai saber, que é uma urbanista bem bacana. Adorava, sempre gostei muito de arquitetura, porque a arquitetura, ela junta não só a parte de exatas, como também uma parte de humanas, que é muito legal, né? A visão do ser humano, enfim. Mas aí é outra história. Não, muito legal. E aí, então eu sempre me interessei muito. Eu fui fazendo a faculdade, adorava fazer o curso de arquitetura, fiz muitos amigos, gostava muito do curso e foi muito importante para mim. Então, abri o escritório de arquitetura quando eu me formei.
fiz vários projetos, fui até professora na Metodista de projeto, enfim, foi uma carreira bacana. Mas quando chegou ali em 2015, meu pai tomou um baque e falou assim, Daniela, eu acho que você vai precisar ajudar seu irmão na oficina. E aquilo pra mim foi um baque. Eu falei assim, e minha carreira? Mas eu nem pensei nisso. Eu falei assim, ajudar na oficina, eu pensei assim, talvez ele queira que eu vá, sei lá, ficar algum período para fazer o financeiro, o administrativo, mas eu nunca imaginei trabalhar dentro da oficina. E aí eu fiquei super reticente, aí comecei, bem tímida, a tomar parte, aí cuidando da parte do administrativo, né? Que a maioria, administrativo. Que a maioria das mulheres fazem oficina. Geralmente tem um marido que é dono, vai tomar conta do administrativo, do financeiro. Isso eu vejo bem. Enfim. E aí acabei me envolvendo na oficina. Infelizmente, meu pai veio a falecer. E aí, no dia que nós fomos lá, meu pai ele foi cremado, né? Então, no dia que a gente se juntou a família inteira, a cremação foi em Santos. E aí, eu fui no carro sozinha com meu irmão, por um acaso. Sabe, assim, por um acaso, eram uns 2 carros, a família inteira entrou no outro carro, sobrou uma vaga no carro dele. Eu falei, ai meu Deus, vou com ele no carro. Fui eu e ele conversando. Quando eu tava na estrada, ele repetiu a frase da mesma forma que meu pai. Daniela, eu não vou conseguir ficar sozinho na oficina. Aquilo é muita coisa para eu tomar conta sozinho. Você vai ter que ir lá me ajudar. Ai, pareciam até que tinham combinado. Não, isso foi um chamado, né? Lógico, né? Isso foi um chamado. Aí eu virei e falei assim, gente, a hora que ele falou, eu juro, foi uma coisa que me marcou. Porque sabe quando você olha, você lembra do teu pai? Mas olha a importância, eu tava indo no crematório do meu pai, que era uma pessoa super importante na minha vida. E aí meu irmão repete a mesma frase. E aí eu fiquei só em choque ali no carro, pensando, bom, eu vou ter que ir agora, eu vou ter que ir, assim, efetivamente, porque até então eu estava indo só timidamente, financeiro, administrativo. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que ir. Aí fui pra oficina. E como foi pra você essa coisa, porque foi uma transição de carreira? Foi uma transição de carreira meio inesperada. Isso que eu ia falar. Forçada, meio que forçada. Então, mas assim, foi forçada. Porque como que você fala não, primeiro pro seu pai, depois não pro seu irmão? De jeito nenhum. Como? Não consegui. Na verdade, acho que nem passou pela minha cabeça, tipo, ai, será? Não vou. A única coisa que passava pela minha cabeça é assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Não, então, você tinha uma carreira sólida, filha. Sim. Não é porque, não é assim, acabei de me formar, estou 2 anos com o meu escritorinho. Não. Foram 15 anos de escritório de arquitetura. 15 anos. E de uma coisa que você gostava de fazer. Sim, e gosto até hoje. Mas até hoje eu não tem um dia que eu falo assim, ai, será que eu fiz a coisa certa? Não, eu amo o que eu faço hoje em dia. É impressionante. É uma coisa assim que ela foi construindo com o tempo e que hoje eu estava até comentando aqui antes de entrar, que eu falei assim, gente, sabe quando você está realizada? E aí você constrói alguma coisa, você fala assim, não, agora eu preciso subir mais um degrau. Mas tudo dentro da oficina, que é uma coisa que eu gosto muito. Bom, mas enfim. Vai. Aí contando... Vamos chegar na oficina. Aí comecei a tomar parte... Não, peraí, antes eu quero saber, você fechou o escritório? Então, na verdade, eu não quis fechar o escritório. Eu achava que eu ia conseguir fazer as duas coisas. A gente sempre acha. Né? Eu achava que eu ia conseguir. Sim. Então, assim, eu fui entrando na oficina, aí eu comecei a fazer o período de trabalho mesmo, né? Que é das 8 às 18 horas. Então, aí comecei... Porque eu penso assim, vou trabalhar numa oficina, eu tenho que entender o que é uma oficina. Não adianta eu fazer só administrativo financeiro, eu tenho que entender cada parte que funciona dessa oficina. Como que é esse organismo, para eu poder fazer um trabalho bem feito. Eu acredito nisso, que assim, não adianta eu estar lá só no financeiro, linda, maravilhosa, vendo conta. Não, eu tenho que ir lá entender o que o cara faz. O que é um funileiro? O que é um serviço de preparação? O que é um serviço de pintura? O que gasta, o que não gasta, para eu poder fazer uma gestão bem feita. Então, até assim, pra você também não levar, né, uma pernada, gente. Exatamente. E eu falei assim, se meu irmão fica doente... E outra coisa, né, um mundo totalmente masculino e bem machista. Sim, mas você sabe que eu vou te falar, assim, todo mundo, essa colocação sempre é feita, né, pra mim, toda vez, um mundo de masculino, mas eu acho que, eu nunca enxerguei dessa forma. Porque tua lente é ótima.
Sua mente é excelente. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas. Então, assim, a única coisa que eu, assim, não parei pra pensar é, tipo, tô entrando no mundo masculino e agora? Mas eu vou me botar nesse papel frágil da mulherzinha. Não. Fui à luta. Mas quero entender como esses funcionários já acostumados, você imagina, acostumados não sei quantos anos, aí, sei lá, 40 anos com o seu irmão e com o seu pai. Olha, aí entra uma mulher nessa história. É que assim, não foi assim um choque, né? Tudo faz parte de uma transição. Por exemplo, o meu irmão estava tomando conta da oficina, tinha algum problema, aí o funcionário, às vezes, de retratar com o meu irmão, ele ia conversar com o meu pai. Aí meu pai descia, arrumava a situação, reorganizava. E aí eles foram buscar em mim um papel que meu pai fazia dentro da oficina. Ah, então, mas filha, mas, você viu que era um homem que descia, que fazia. Mas eles foram lá em cima me buscar, porque tem uma salinha lá em cima da oficina, que é em cima da recepção, e eu ficava sentada lá, escondidinha. E eles iam lá na sala e falavam assim, olha, tá acontecendo isso e isso dentro da Você precisa ir lá dar uma olhada. E eu falava assim, ai meu Deus do céu, eu tô sendo chamada. O chamado. Exato. Mas assim, eles nunca me faltaram com respeito, sabe? Sempre fui muito respeitada. Que bom. Assim, nunca tive algum problema de um funcionário falar, você é mulher, você não entende. No começo, sim, porque eu entrei na oficina em 2015, 2016, mais ou menos. 2017 foi o ano que meu pai faleceu. Quando foi no ano de 2019 que meu irmão virou e falou assim, você precisa descer daí dessa salinha e precisa começar a ficar lá embaixo, para você começar a atender cliente e entender como que funciona melhor a oficina. Eu falei, ai meu Deus do céu, tá bom, vou descer. Aí eu desci, fui sentar lá na recepção para atender cliente, enfim. Só que as coisas não funcionavam muito da maneira como eu acreditava que elas tinham que ser. Porque o que eu fiz? Quando eu entrei na oficina, eu fui pesquisar o que são as melhores oficinas que a gente tem. Como que elas funcionam? Qual o diferencial? Qual o diferencial que elas têm? Qual que é a estrutura que elas têm? Como que é o atendimento? Então eu fui visitar muita oficina, fui conhecer dono de oficina e teve bastante gente que me ajudou nisso. E as coisas foram acontecendo assim, sabe? De uma forma orgânica. Eu não... acho que era um chamado mesmo. Agora eu tô entendendo. Então, e aí foi 2019. A vida não é assim também, né, gata? Vamos combinar? Então, mas só para fechar o assunto da arquitetura da transição. Eu até pensei no começo que eu ia conseguir dar conta das duas coisas. Então, eu tinha alguns amigos ou alguns clientes que falavam, não, mas eu quero que você faça o projeto, ou que você tem que fazer o projeto da minha casa. Como assim? Então, às vezes, eu saía da oficina às 6 horas da tarde, eu ia para minha casa, porque aí o escritório, a gente já estava fazendo uma transição, e aí eu ia desenhar, fazer o projeto. Até que eu peguei um projeto que eu super me encantei com o projeto, era a casa de um amigo em Valinhos, e aí eu ficava até 3h30 da manhã fazendo o projeto, e aí eu tinha que acordar para estar na oficina às 8. Aí eu comecei a falar, não vai dar. Não dá, gata, não dá. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais com a oficina, dessas formas como eu tô te contando como foram. Dessas descobertas. Exatamente. E aí eu falei, não dá, Daniela, não tem condição. Ou eu me dedico assim inteiramente para uma coisa ou vai ser para outra. Exatamente. E foi aí em 2019 que eu resolvi fazer a pesquisa, que eu resolvi falar as minhas ideias pro meu irmão, enfim. E aí ele falava assim, Daniela, eu tô aqui há 40 anos. Você tá cheia de gás, você tá cheia de energia, você tá cheia de ideias. Eu não tenho pique para isso. Eu já tô pensando assim, sabe, em me aposentar, em não sei como que vai ser, a gente vai fazer com essa história toda aqui. E eu assim... Ele já querendo picar mula e você cheia de gás, querendo... Só que aí vem a pandemia, 2020. Sim... Porque foi 2019 e foi esse processo que eu falei assim, então já que eu vou sentar lá na recepção, vou atender cliente, vou dar minha cara a tapa, vou ter que estar aqui mesmo, então eu quero desse jeito fazer o melhor que eu posso fazer. E aí, enfim, comecei a fazer a pesquisa e logo em 2020 veio a pandemia, que foi um marco, né? Só que o pior de tudo foi em 2021. Acho que 2021 que a gente realmente sentiu o baque da pandemia, né? Porque 2020 a gente foi levando. Aí a gente conseguiu uma liminar do governo de conseguir trabalhar um horário reduzido, nem lembro direito como foi. Mas as oficinas menos pessoas e horários reduzidos. Como a oficina é um serviço essencial, a gente podia continuar trabalhando. Então, assim, teve um impacto financeiro?
Teve, mas assim, não foi aquela coisa de pessoas que trabalham, por exemplo, com turismo, com festa, que ficaram fechadas a pandemia inteira. Mas 2021 não adianta, veio o reflexo. Porque a maioria das pessoas não tinham grana para fazer serviço, entendeu? Então teve até as seguradoras e também. E até medo, filha. Sim, o seguro baixou muito, né? Eu percebi isso porque a gente trabalha muito com seguro também. Então começaram a aparecer as associações, que as associações ela tem um valor bem mais baixo. Que ela não faz, ela faz reposição de peça paralela. Então ela consegue ter um valor mais baixo. E aí a gente sentiu muito. Então 2021 foi um ano que meu irmão falava assim, ele tava assim, sabe, tipo... Ele queria sair dali, meu. Exatamente. Verdade é essa. Exatamente. Ele já tava com o saco bem cheio. Então quando chegou em 2021... E dá pra entender, 40 anos fazendo a mesma coisa? Desculpa, né? Sim. Até que ele aguentou bastante. Sem dúvida nenhuma. E oficina é corrido, é puxado. É bem puxado. Claro, minha filha. Mas enfim, aí em 2021 eu virei e falei, Sérgio, o negócio é o seguinte, ou agora a gente dá uma virada nessa chave, entendeu? Vamos fazer uma transformação legal aqui na oficina, radical, porque assim, vamos aproveitar essa pandemia para mudar essa chave, para virar. Ele falou, olha, Daniela, eu... Não conte comigo. não foi bem com essas palavras. Acho que ele mais, sabe, ficou pensativo e tipo, será que é isso mesmo? E assim, de repente ele começou a botar o pé no freio e começou a não ir mais. Que bonito. Aí, mas assim... Foi bom pra você até. Sim, foi perfeito. Eu acho que assim, era difícil pra ele dizer assim, não vou vir mais. Né? E também acho que ele não sabia muito bem como ia ser a vida dele ali pra frente. Foi testando. Exatamente. E aí, a partir do momento que ele foi testando, que ele foi vendo que o negócio continua andando. Nada parou e nada parou. Mudou. E aí Olha. ele pensou assim, pô, eu posso realmente me aposentar. Tô tranquilo. Entendeu? Então aí eu acho que ele foi tendo essa tranquilidade de ver que ele ia se afastando e que o negócio ia continuando e que eu ia colocando as ideias que eu queria em prática, que era voltar com o laboratório de cores, de tinta, ter uma colorista dentro da oficina, fazer uma reforma, porque assim, hoje em dia as oficinas são oficinas, não é mais aquela oficina que você entra que tem aquele retrato de mulher pelada, a peça jogada pela oficina. Hoje em dia as oficinas, elas estão cada vez mais com cara de concessionária. Vamos colocar assim, limpo, um serviço limpo. Então assim, eu fui reformando, fui fazendo as coisas, fui trazendo novas parcerias, fui atrás das seguradoras e as coisas foram acontecendo, sabe? Assim, as portas foram se abrindo magicamente. Por isso que eu falo que eu acredito que realmente foi um chamado. E aí, quando as coisas foram acontecendo, eu pensei assim, tô no lugar certo. Eu acho que você estava no lugar certo, na hora certa, que é o principal. E com as pessoas certas. Exatamente. Porque foi quando o seu irmão saiu de cena para você poder brilhar. Para você vir com toda essa inovação. Mas... Não é que ele saiu de cena. Ele saiu. Isso mesmo. Então, mas ele foi te dando um espaço e vendo até testando, creio eu, testando ele, se ele ia ter condições de ficar em casa. Sim. Naquela coisa, não faço nada. E olha, eu fiquei muito preocupada nessa transição. Porque eu falei assim, cara, esse cara tá aqui há 40 anos. Tô eu aqui entrando, fazendo essas mudanças. Sabe, assim, eu me preocupei muito como ia ser isso pra ele. Psicológico dele, claro. E assim, meu irmão, ele era um cara que ele não sorria. Ele era um cara tenso, preocupado. Sabe aquele verdadeiro retrato daquele cara carcamano quando você chega na oficina que tá de cara sisuda? Ai, que horror! Horrível! Hoje ele é um cara que sorri. E não sou só eu que tô falando isso, não. É as pessoas que conhecem, a família. A minha própria mãe disse. O seu irmão hoje é uma pessoa que sorri. Então, assim, eu não sei nem se talvez essa coisa, sabe, do homem que foi tomar conta da oficina, que era o filho homem. Talvez não fosse nada daquilo que ele queria, gente. Entendeu? Então, meu assim, Deus, pegou esse abacaxi. E aí porque era promissor, era um... Não, e dava um sustento e tal, e assim ficou. Exatamente. Se fosse um negócio furado... Foi o que ele aprendeu a fazer na vida e ele se dedicou e ficou ali, bem ou mal, do lado do meu pai durante 40 anos. Então, sim, tudo certo. E hoje em dia ele é um cara que tá tranquilo, tá feliz. Entendeu? Lógico, ele tem os negócios dele, hoje ele tem os imóveis alugados, ele tem outros negócios, lojas de carro, enfim. Hoje mas ele assim, vive tá a vida. mais tranquilo. Ele vive a vida, ele vai viajar, ele curte os 40 anos de trabalho que ele teve na vida dele. Sérgio, perfeito, viu, gato?
Arrasou. Não te conheço, mas já tô falando. Arrasou. Cai no mundo, bem, esquece. Exatamente. Ele é solteiro, casado, que ele é? Ele tem uma namorada. Então, pega essa namorada, querido. Sim, ficaram 15 dias aí viajando agora. Fica mais 15. Ó, que beleza. Sim, e aí, assim, esse foi o caminho. No começo, eu até me preocupei, né? Porque eu comecei a aprender a fazer orçamento, porque eu falei, vou ter que aprender quanto custa o serviço aqui dentro da oficina. Enfim, quis aprender de tudo. Aprender sobre funilaria, como que funciona a funilaria, preparação, tudo. Então, assim, Você já pensou, Deus o livre, um parênteses. O negócio não podia falir na sua mão. Pelo amor de Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive muito receio no começo, porque eu falei assim, imagina... Tenho certeza, por isso que eu tô aqui no assunto. Exatamente, porque imagina a responsabilidade. A empresa tem 63 anos. Tem 63 anos de empresa. Imagina, eu falei assim, que responsabilidade. Tem contas que a gente ainda paga da família, que estão comigo. Olá. Então, assim, eu pensava, Daniela, que responsa, pelo amor de Deus. Então, eu me entreguei mesmo, de corpo e alma. Acho que eu e minha filha, né? Eu costumo brincar e falar, Maria Clara, você é a pessoa que mais acompanhou comigo e sabe de tudo que eu tenho passado durante esses anos. Mas, assim, o retorno que eu tô tendo de tudo, assim, é muito maravilhoso. Então, as coisas, eu tenho certeza que é o que você falou. Eu tô na hora certa, no lugar certo. E é o que tinha que ser mesmo. Sem dúvida. O que eu acho brilhante, uma mulher à frente de uma oficina que não adianta falar, por mais que você, assim, foi muito bem tratada, não teve problema nenhum, tal, mas não é isso que acontece lá fora. Ah, sim, sem dúvida. Lá fora, o preconceito até para contratar uma mulher para trabalhar numa oficina. A gente ainda vê muito isso, né? Gente do céu. Mas você sabe, eu senti muito isso no começo. Quando eu estava falando que eu comecei a fazer os orçamentos, tinha uns senhores, assim, né? Assim, foram senhores mais velhos que estavam acostumados a ir na oficina, que ainda vão. E aí eu ia lá para conversar, para ver o que tinha que fazer. Aí eles falavam assim, mas é você que vai fazer o orçamento? Cadê seu irmão? O Sérgio não tá. Mas aí eles falavam assim, mas não tem nenhum homem aí que vai ver? E aí eu falava assim, aquele doía. Lógico. Porque eu falava assim, ele estava me incapacitando pelo fato de eu ser mulher. Porque eu nunca enxerguei dessa maneira. Eu tenho capacidade de fazer qualquer... A sua lente é ótima. Você não acredita? Eu não vou me capacitar por causa de um gênero, gente. Não posso. Você não tem essa pode, possibilidade. mas o mundo não é esse, amiga. Exatamente, isso é verdade. O mundo é e outro. eu senti ali, viu? Eu senti muito forte ali. Não é possível que ela não sentiu em momento algum. Mas eu vou te falar, no começo, eu pensava assim, não, vou ter que dobrar esses caras que vêm aqui. Que isso? Onde já se viu? Mas aí depois, sabe quando você fala assim, quer saber? Porque é uma minoria, na verdade. Porque muitos vão ali, eu teve um cliente que tirou o carro esses dias, e ele ia falar assim, vai, Daniela, mostra tudo que você tá vendo aí no carro, porque seu olho é mais clínico, sabe? Tem essa delicadeza da mulher. Então, tem alguns que já conseguem entender isso. Que sim, a gente tem um refino no olhar, a gente tem uma capacidade de lidar com coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu, quando arquiteta, eu fazia projeto, eu fazia janta e dava de mamar. Tudo ao mesmo tempo. E amamentava tudo ao mesmo tempo. Um homem, eu acho que o homem não tem essa capacidade. Jura? Já falou pra você que não tem mesmo. Não tem, eles não conseguem. Assoviar e chupar cana, como dizia a minha avó. Imagina, subir escada? Não vai. De jeito nenhum. É isso aí. E tá tudo certo. Então, aí hoje em dia, eu até parei, sabe, com essa história. Eu falei assim, não quer que eu atenda? O importante é que ele venha aqui, que o carro dele vai ser bem feito, que ele seja acolhido. Porque o que eu penso, serviço automotivo, todo mundo que bate o carro e vai numa oficina, já é um trauma. Porque tem gente que chega chorando, nervoso. Então, assim, a minha filosofia no servir é fazer com que aquela experiência, que foi uma experiência horrível para a pessoa, da colisão, porque é impressionante a batida do carro, claro. Ou a pessoa que gosta muito do carro, vê o carro ralado, não é uma coisa legal. Então eu procuro fazer daquilo uma experiência positiva, né? Se é que dá para fazer uma experiência positiva, claro que dá. Então é isso que eu procuro trazer, a transparência. Eu trabalho com o portão aberto, eu só falo assim, quer vir visitar o seu carro? Pode vir aqui ver seu carro, ver como a gente está trabalhando no seu carro, mas só peço que vê na recepção alguém para te acompanhar aí dentro. Então, assim, eu parei com essa história. Tipo, a pessoa vai lá, vê que é uma mulher, fica meio inseguro.
eu já chamo o menino da recepção e falo assim, Ayrton, vem aqui, dá uma olhada. Quebra essa aqui, deixa esse... Entendeu? E aí eu deixo a pessoa à vontade, porque o importante é isso. É a gente fazer um serviço bem feito, a pessoa se sentir acolhida ali dentro da oficina, ter transparência, porque eu acho que antigamente tinha essa coisa assim, né? A oficina é um lugar muito obscuro, talvez até pela bagunça. Então eu procuro mudar isso, sabe? Assim, eu quero mudar esse cenário de alguma forma, nem que seja assim, a pequenos passos, entendeu? Mas assim, eu procuro trazer essa experiência pro setor automotivo. Quantas mulheres você tem na sua oficina? Tenho uma. Não, 2. Mentira, eu tenho 2. E além de mim, mais 2. Eu já, olha... Mas o quê? Na parte administrativa? É, na parte administrativa. A recepcionista, e ela faz o administrativo, é uma mulher. E por que você não contrata mulheres? Eu já contratei. Eu já tive 2 mulheres que passaram pela oficina. Não foram experiências boas? A primeira foi bacana, mas aí ela precisou sair por um motivo de doença, e depois acabei arrumando uma outra pessoa. Quando ela quis voltar, aí eu já tinha uma outra pessoa no lugar, e aí, entendeu? Não dava. Não cabia mudar só por causa de gênero. Não. No começo eu até tentei, sabe, fazer uma visão assim mais feminina de oficina, com mais equipe. Eu tenho uma colorista que vai também, então mentira, eu tenho 3 funcionárias, né, uma colorista, a menina da recepção, e a pessoa que faz a limpeza também é uma mulher. E a colorista também é legal. Eu, assim, já pensei em preparador, porque eu acho que mulher tem um tato legal também. Eu também acho. Mas, enfim, querem vir trabalhar na oficina, mandem currículo. Mas as portas estão abertas. Bem. Mas, assim, aqui o mercado não oferece muita mulher. Porque o mercado não abre portas para mulheres. Eu acho que elas se intimidam ainda em trabalhar dentro de uma oficina também, viu? Mas por que elas se intimidam? Por ser no ambiente masculino, né? Não, porque elas não têm o acolhimento. Lógico. Você sabe que eu participo de uma entidade que se chama Sindirepa, que é Sindicato das Indústrias Reparadoras do Estado de São Paulo, né? É uma entidade a nível nacional. Eu fui convidada para fazer parte da diretoria. Acredito que um dos motivos é pelo fato realmente de eu ter uma visibilidade por ser mulher, porque não tinha ninguém no mercado automotivo que fizesse a gestão por completa, né? Assim, tipo, sempre tem alguém que é o marido ou o irmão, enfim, Sim, que tá tomando conta da oficina, mas a gestão por completo, assim, de ter uma única dona, mulher, o mercado não tinha, então eu acabei fazendo parte dessa diretoria. Que ótimo. Foi, porque... Ótimo. Eu gosto muito de participar dessa diretoria, e não ter o meu pai aqui em muitos momentos foi muito pesado. Porque imagino. eu não vou falar, vou começar a me emocionar. Mas que bom, todo mundo senta aqui e chora, fica tranquila. e assim, sabe, tinha momentos que quando assim, meu irmão ele tava indo fazer o teste, será que eu vou sair mesmo? E eu falava assim, e agora? O que eu faço? Pra quem que eu chamo? Quem eu chamo? Quem eu chamo? E eu queria, assim, a única pessoa que eu queria chamar era meu pai, não tinha como. Mas aí, eu recebi o convite para participar desse sindicato. Que ele deve ter dado pulos. Falou assim, acertei. Escolhi na hora certa. Porque, dá uma olhada, seu irmão participava? Do sindicato? É. Não, eu já estava cansada. Tinha certeza. Mas, minha filha, esse sindicato não nasceu hoje? E participar do sindicato é mais um acúmulo de função, porque assim, eu tenho reunião toda semana, a gente faz reunião com seguradoras, todas as leis, a gente faz intermediação das leis, assim, é super bacana. Dá outra visibilidade, mas você assim, consegue fazer movimentos. Exatamente. Que é muito promissor para sua categoria. Sem dúvida nenhuma. Esse povo não sei onde não entende. Mas assim, o legal de fazer parte é que assim, por exemplo, eu tô com senhores de idade que conheciam meu pai. Meu pai era um cara super conhecido no setor automotivo. Então, que ele ia? Ele participava de alguma reunião ou outra. Mas assim, eu tô como diretora do sindicato, né? Ele participava das reuniões como associado, enfim. Tá. E eu tô como na diretoria. Então, assim, eu tive o acolhimento desses senhores donos de oficina. Então, hoje, se eu tenho uma dúvida, se eu tenho um problema... Você tem vários pais. Cara, assim, foi uma... Assim, eu não sei se eles conseguem mensurar. Eu já disse isso uma vez num programa, num edital que a gente fez. E, assim, foi muito bacana, porque
o ganho que eu tive em participar dessa associação, cara, foi assim uma coisa indescritível. Então eu sou muito, muito grata. Mas o que eu estava querendo dizer de fazer parte da associação é que a gente é coligado ao Senai. E o Senai tem a escola do mecânico, a escola que é profissionalizante para capacitar pessoal para trabalhar em oficina. E a demanda é muito baixa. É muito complicado mão de obra para oficina. E às vezes eu vou visitar essa escola do mecânico, porque é incrível a escola do Senai. Quem quiser trabalhar com oficina, maravilhosa. quiser fazer um curso no Senai, eu super indico, porque tem excelentes profissionais. Nossa, eu falo demais, mas não, eu sei de louca. Não, eu também. Minha água também já acabou. Vamos pedir para trazer uma aguinha para nós. E quando eu vou visitar, é o que a gente estava falando sobre mulher. A última vez que eu estive lá, que era um curso para fazer de preparação automotiva, que é a preparação para pintura, só tinha uma mulher. Se não me engano, sei lá, eu posso chutar que tinha o quê? 20 homens fazendo o curso e uma mulher. Mas não acho que a gente precisa dar oportunidade e capacitar mulheres um pouco mais... usar um termo horrível, eu não vou usar esse termo. Maduras. Ah, sem dúvida. E necessitadas, né? Porque, na verdade... Principalmente. Porque, por isso assim, que eu cheguei no Maduras. Porque assim, uma vez me fizeram essa pergunta, bom, mas você vai trabalhar em oficina? E eu falo assim, gente, mas eu precisava trabalhar. Né? Eu tinha um escritório de arquitetura, enfim, mas eu tenho uma filha para criar. E essa filha, eu não recebo pensão alimentícia, o pai não ajuda em nada, sou só eu por eu mesma, minha filha estuda em colégio particular, então assim, eu tô cheia de conta para pagar. Então assim, lógico, foi uma experiência, foi um chamado, tudo lindo, maravilhoso, mas foi uma necessidade também. Não tenho a menor dúvida. Foi uma necessidade de ter que trabalhar na oficina. E aí as pessoas falam assim, pô, mas uma mulher em oficina, eu falo, a mulher precisa trabalhar, precisa pagar conta. Quantas mulheres não se separam e não tem um ex-marido que vai colaborar com uma pensão ou que vai ajudar, o marido morre, enfim, são N casos. Qualquer comunidade, se você pegar e colocar, olha, nós vamos te capacitar, você que é mãe, tem 3 filhos, papapá, minha filha, você vai, eu garanto, porque eu faço um trabalho dentro de comunidades. Olha que legal. Mas é o que o duro a gente pode é que pensar uma em alguma cidade coisa. de Tiradentes e a outra é Paraisópolis, minha filha. Para São Caetano... E eu vou te falar uma coisa. A gente está em um momento que o setor automotivo, e eu vou falar isso com prioridade por participar desse sindicato, que a gente está num momento do setor que a gente não tem mão de obra. Não tem, eu sei. Não tem. Quando um funcionário sai da oficina, você arrepia. Que você fala, onde eu vou arrumar um cara bom? Agora imagina se a gente capacita essas mulheres. Então a gente está no momento certo para mostrar para essa mulherada, vá se capacitar. Elas vão, talvez elas não vão ter dinheiro para pagar. Não, mas a gente pode conseguir, de repente, uma bolsa, alguma coisa aí. A gente pode conseguir até via sindicato que faz essa parceria com o Senai, de fazer sei lá, tem o jovem aprendiz, de repente a gente pode ver por aí. Não é jovem, né? Mas enfim, a gente pode de repente por aí em conseguir, sabe, algum benefício, um benefício eu não diria, mas assim, algum caminho para que a gente consiga capacitar algumas mulheres para trabalhar em oficina. Porque eu tenho certeza, a gente já acaba com esse problema, a gente abre uma frente nova que vai dar sustento para uma família que, minha filha, que é a mesma história que você tem, eu também tenho. Então, assim, temos que dar conta do recado, simples assim. Precisamos pagar as contas. Será que elas não chegam em oficina, aqui eu agora filosofando, por pensar assim, é um mundo muito masculino, não vai ter emprego para mim ali dentro, se ou você é a faxineira ou eu vou ser a recepcionista, enfim. Nem recepcionista, porque ela tá numa comunidade. Filha, você acha que ela vai ter... Ela nem se acha capaz de. E eu vou te falar, você sabe que em obra, como eu trabalhei com arquitetura durante 15 anos, né, fiz até condomínios, enfim, e nas partes de finalização, assim, rejuntamento, são excelentes. Pintura, tinha mulher e elas eram super detalhistas. Super, não tenho a menor dúvida. Eu fiz design de interiores. Então, eu via, minha filha, o acabamento de um com o acabamento do outro, pelo amor de Deus, de alguns homens, claro, nem todos, era porco, pelo amor de uma coisa horrorosa. O doce era uma perfeição, que é uma coisa assim, é uma linha reta que você nem via quase o rejunte do negócio.
Exatamente. Eu acho que falta elas descobrirem, talvez. Eu acho que é um trabalho legal, realmente, pensar em divulgar esse setor mais para a mulherada. Vamos fazer isso. E como eu encaro tudo como uma missão, eu acho que isso também pode fazer parte, né? A gente pensa, chegando à conclusão aqui agora, é um negócio muito interessante. Não tenho dúvida. E pode ser que não sirva para você nesse momento, mas ela vai servir em alguma oficina que você possa indicar. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma mão de obra que vai ficar para vocês do sindicato. Na parte de orçamentação, eu sei que tem algumas oficinas que já trabalham com mulher, mas ali para dentro mesmo, na preparação, polimento é uma coisa super bacana de fazer. Acha? Pintura também. Ser pintora de automóveis é uma coisa legal. Não, e eu tenho certeza que elas vão fazer com uma maestria. Porque, minha filha, elas fazem umas unhas de gel lá e uns desenhos que... Como que consegue fazer aquilo? Exatamente. Numa riqueza de detalhes. Exatamente. Você imagina para pintar. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza. O tamanho da riqueza de detalhes que elas vão ver que eles não estão vendo. Tenho certeza.